o Shanks, ele pode estar um pouco acima de Kaido e Big Mom, pode estar, não significa que está. O Oda agora precisa mostrar o verdadeiro poder de um Yonkou, mas calma lá, a galera tá achando que Shanks contra os outros Yonkous ele sola também, e não é bem assim. Então a gente poderia pensar que sim, acabou a jornada pro Kid, ainda mais com o fato de que o narrador fala que a tripulação dos Piratas Kid foi completamente aniquilada. Fala galera, voltei para responder algumas perguntas, dúvidas ou questionamentos que vocês deixaram no último review do canal, que é o 1079. Esse aqui não é o Sogeking Responde, mas eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram no capítulo. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ebert comentou: Kid, o único cara que enfrentou os 3 Yonkous, perdeu porque não é o protagonista, só por isso. Mas numa história real, ele seria lembrado por esse feito. Tem uma fruta originalmente mais forte que a do Luffy e tem um verdadeiro espírito do conquistador. Zoam ele porque são burros e tem uma visão limitada da obra por conta de um autor estúpido que do nada dá uns buff overpower em alguns personagens. O cara perde o braço para um senhor do mar fraco e agora é mais forte que 2 Yonkou juntos. Zero sentido. Aqui nós temos um verdadeiro fã do Kid que não suportou o fato dele ter sido derrotado. E aí eu vou responder alguns pontos desse texto que ele deixou, que são pontos interessantes. O primeiro deles é que sim, o Kid merece ser exaltado por todos os seus feitos. E eu até considero o Kid como se fosse o Luffy, ou como se fosse o protagonista da história, que não tem um poderzinho dado ali, ou que foi tirado que é de um deus, ou que teve ali um professor para ensinar todos os seus hakis, evoluir absurdamente durante o time skip. O Kid seria o Luffy que não é da família Monkey, que é uma família só de caras fortes ou absurdos em One Piece. Então eu considero o Kid como aquele Luffy que não herdou nada de ninguém, não ganhou poderzinho nada de ninguém, que foi evoluindo sozinho ao longo da sua jornada até chegar no top, ou até chegar no topo dos piratas da Grand Line. Então sim, eu concordo com você nesse ponto. O segundo ponto é que sim, originalmente a fruta do Kid é até melhor que a do Luffy, se a gente considerar só o ponto, ou só até o ponto que era Gomu Gomu no Mi. Depois que passou para Hito Hito no Mi, aí não tem comparação. A fruta do Luffy se torna melhor. Mas inicialmente, comparando as duas, a do Kid pareceria muito melhor. E o terceiro ponto que você citou é dar buffs ou power-ups absurdos para personagem que não faz sentido. E aí você citou o fato do Shanks perder o braço para um rei dos mares e agora ser mais forte que 2 Yonkous. Primeiro que eu não concordo com o fato de que o Shanks é mais forte que 2 Yonkous. Na verdade, o Shanks ele pode estar um pouco acima de Kaido e Big Mom, pode estar, não significa que está. Só que agora o Oda, e como eu falei nos meus outros vídeos, o Oda agora precisa mostrar o verdadeiro poder de um Yonkou. Ele não pôde mostrar com Kaido e nem contra a Big Mom, e nem com a Big Mom no caso. Imagina só, o Kaido volta desperta, a Big Mom volta desperta. Imagina a Big Mom luta contra Law e Kid utilizando o Haki do Rei nos seus golpes. Imagina o quão absurdo isso não seria. Se ele utilizasse isso na Guerra de Wano, a aliança perderia, o Luffy perderia, Kid, Law, todo mundo seria derrotado. Agora com o Shanks é diferente. Com o Shanks ele tem que realmente mostrar o 100% de um Yonkou, e foi o que aconteceu agora. E por isso que o Shanks tomou Hit Kill. Só que ele também tomou Hit Kill pro Kaido. O Kaido derrotou ele facilmente, derrotou ele, o Killer, facilmente. E eu vejo que é basicamente ali os mesmos feitos. Até porque quando o Kaido derrotou o próprio Kid e o Luffy, ele não utilizou todo o seu poder. Ele não foi para a forma híbrida e utilizou o Haki do Rei no seu golpe para derrubar eles lá. Proporcionalmente, por mais que o Kid agora esteja mais forte, proporcionalmente esses feitos são muito parecidos. O Kaido, na sua forma base, derrubou com Hit Kill 2 supernovas, e agora o Shanks derrotou um supernova com Hit Kill. Só que essa situação do Shanks foi um pouco diferente. Ele estava com raiva pela visão futura que ele teve, e por isso ele foi com tudo para cima do Kid para derrotá-lo. Porque o Kid é um figurão, ou se tornou agora um figurão no novo mundo. Anderson Barroso comentou: na verdade, quem está indo para Egghead é o Aokiji. Eu não estava pensando nessa possibilidade, mas faz sentido ser o Aokiji também.
Só que, como eu falei no review, faz sentido ser o Teach também, pelo fato de que a deixa que ficou no capítulo onde ele luta com o Law é a mesma deixa que ficou no capítulo quando ele lutou com o Ace. E aí a gente só viu o resultado depois, que foi o Ace sendo derrotado. E se o Kid foi derrotado com um hit, o que garante que o Law não foi derrotado também? Só que o Oda não nos mostrou essa batalha. O Teach só precisa tocar no corpo do Law e acabou. Claro que a gente pode considerar que o Law tem poderes ali que inibem esse buraco negro do Teach, mas se ele mostrou ou vai mostrar que o que um Yonkou de verdade tem que fazer durante uma batalha, como ele mostrou com o Shanks, o que garante que não mostrou com o Barba Negra também. O Barba Negra contra o Law. E aí faz sentido o Teach também estar nesse navio, ainda mais com o Aokiji e o Van Auger. Porque o Van Auger, ao mesmo tempo que ele apareceu no capítulo da batalha do Barba Negra com o Law, ele apareceu na história de capa do outro capítulo, já em um local diferente, já em Holy Cake, porque a fruta dele é bem apelona. Então faz sentido ele ter vencido e também estar nesse navio, ou ter levado o Teach para esse navio. Jeanfis comentou: achei interessante ver a força do Kid também. Shanks agiu rápido. Viu que o guri tinha força para fazer um estrago e tanto. Com certeza, o Shanks só agiu daquela forma por ver o estrago que o Kid faria. E o que se evidenciou nesse capítulo foi o Shanks derrotando o Kid com um hit. Mas o Shanks só fez isso, ou só fez dessa maneira, pelo fato da visão futura dele, do estrago que o Kid faria, por isso que ele agiu. Mas antes de atacar diretamente o Kid, o Shanks estava normal, como se ele realmente fosse para uma batalha de bando contra outro bando. Ele estava ali com seus comandantes e eles já iriam zarpar em direção ao Kid. Eles só não fizeram, ou eles só não foram diretamente até o bando do Kid, pelo fato da visão futura do Shanks. Aí mostrou o quão apelão tá aquele canhão do Kid. Iria estraçalhar tanto os navios quanto diversas pessoas. Assim como o Hakoku dos dois gigantes fizeram com o navio do Shanks. O Kid sozinho faria isso com uma frota inteira de navios, matando todo mundo. Vejam só o quão apelão ele não estava, para que o Shanks tivesse que pular e agir sozinho dessa vez. Porque antes, com a força que ele tinha, o Shanks não moveu nenhuma palha. Então ele ficou absurdamente forte. Arara do CT comentou: infelizmente acabou a competitividade. Não existe ninguém páreo para o Shanks em One Piece. A exemplo da Austrália, que foi jogar as eliminatórias da Copa do Mundo na Ásia. O Shanks poderia ir para Dragon Ball para poder ter oponentes à altura. Concordo que o Shanks é muito forte, também acho que ele é o mais forte entre os Yonkous, e ele herdou ali várias das habilidades do Roger. E como o Roger chegou no topo só com Haki, o Shanks também chegou no topo só com Haki. Mas, calma lá, a galera tá achando que Shanks contra os outros Yonkous ele sola também, e não é bem assim. Vocês vejam que a visão futura que o Shanks viu foi o Kid estraçalhando diversas pessoas com o seu canhão. E esse é um ponto interessante, por isso que ele foi atacar o Kid sozinho, solo. Mas agora vejam a batalha do Kid com a Big Mom. O quanto a Big Mom não tancou esse mesmo raio absurdo como se não fosse nada. Vê só o tanque que é a Big Mom. Porque ela tancou esse golpe que estraçalharia diversos navios e pessoas sozinha por durante um tempo absurdo, até que ela fosse jogada lá de cima de Onigashima, embaixo em um ano. E para terminar, ou para ela ser derrotada, ainda precisou ser explodida pelas bombas que tinha ali no subsolo da ilha. Mas vê só o quão absurda ela não é. E ela tancou isso, ou esse golpe absurdo, de uma maneira natural. O próprio Kaido, vê só o tanto que ele não tancou, ele queria que batessem nele. A gente tem que ver as diferenças entre Yonkous, a maneira como eles lutam. Kaido e Big Mom são mais tanques, mas não significam que eles são mais fracos que o Shanks. Só significa que eles brincam com seus inimigos porque eles meio que desdenham desses inimigos, como se eles nunca fossem os superar em nenhum momento. O Shanks não é esse tipo de pessoa. Ele vê o perigo dos seus inimigos, por isso que ele falou para os seus comandantes prestarem atenção que agora o Kid era um figurão com 3 bilhões, para que não menosprezassem ele. Se fosse Kaido e Big Mom, eles diriam: não, deixa ele para depois que depois eu resolvo. E isso, ou nisso, acarretou a derrota deles em um ano.
Então o Shanks é forte, o Shanks eu considero como mais forte que todos os outros Yonkous, mas a disparidade entre eles não é tamanha. O Shanks ainda não precisa ir para Dragon Ball para procurar oponentes dignos. Se ele fosse lutar com os outros Yonkous, ele teria trabalho para vencer. Eric comentou: acredito que acabou pro Kid. A destruição do navio para mim quebra o espírito de qualquer pirata, assim como a bandeira tem a sua representação. Não só isso, mas ele também perdeu toda a sua progressão na Grand Line. Ele perdeu todos os seus Road Poneglyphs porque a sua tripulação entregou pro Shanks. Então a gente poderia pensar que sim, acabou a jornada pro Kid. Ainda mais com o fato de que o narrador fala que a tripulação dos Piratas Kid foi completamente aniquilada. Só que eu ainda acredito que ele possa voltar. Esse momento só foi diferente da derrota dele pro Kaido, porque o Kaido queria quebrar o espírito das pessoas que ele derrota para adicioná-los ao seu bando. O Shanks não tem nada disso. A única coisa que mudou foi que agora ele perdeu o seu Road Poneglyph e lá ele não tinha perdido nenhum. Acabou que no final ele conseguiu mais. Mas mesmo assim, eu acredito que o espírito do Kid vai fazer com que ele se levante mais uma vez e que ele continue lutando. Mesmo que até o seu navio, que é um personagem importante para cada bando dentro de One Piece, tenha sido destruído. A gente tem que ver que mesmo que um navio é destruído, por exemplo, os piratas tendem a continuar a sua jornada. É como se fosse um Nakama que foi perdido, mas eles ainda têm a sua jornada para terminar. O Luffy, ou o bando do Luffy, perdeu o Going Merry recentemente no arco da Big Mom. Os piratas Fire Tank, que é dos piratas do Capone Gang Bege, perderam o Nuestro Castelo, mas mesmo assim eles continuaram sua jornada em um novo navio. O Kid, ou esse fato do Kid ter perdido seu navio agora, por exemplo, ele só vai dar mais força para que ele queira continuar sua jornada em um próximo navio. Pode ser que essa derrota para o Kid dê uma virada de chave na cabeça dele para ele desenvolver um Haki do Rei avançado, coisa que ele ainda não desenvolveu, ou se tornar mais forte em relação a bando, ou então remasterizar o uso do seu despertar para que não aconteça um hit kill como aconteceu agora. Ele ainda precisa aprender Ryu-Oh, Haki da observação avançado, utilizar o seu Haki do Rei nos seus golpes ou imbuir nos seus golpes. Ainda tem muita coisa para o Kid desenvolver e por isso eu não acredito que a sua jornada se encerrou agora. Até porque nos spoilers, eu tinha acreditado que seria o fim da jornada do Kid, porque lá disse, nos spoilers, disse exatamente assim: é o fim do sonho do Kid em se tornar Rei dos Piratas, ou o fim da corrida pro Kid na corrida pelo One Piece, alguma coisa do tipo. Só que no capítulo não disse exatamente com essas palavras. Então acredito que ainda tem chances ou ele ainda pode voltar. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo as suas opiniões, se você concorda ou discorda com o que foi visto nesse vídeo. Para aparecer no vídeo respondendo dúvidas do capítulo, você tem que deixar o seu questionamento, resposta, pergunta ou qualquer coisa no review do próximo capítulo, que só vai vir daqui 2 semanas. Esse vídeo não é o Sogeking Responde, o Sogeking Responde vai sair depois desse vídeo aqui e o post na comunidade do canal ainda está lá. Já deixa aquele like se você tiver gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal se for novo aqui. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!